geometria plana, e a nossa primeira questão envolve esse quadrilátero que ele chamou de ABCD, e veja o que diz. A região sombreada da figura é formada pela junção de três trapézios congruentes ao trapézio isósceles ABCD. Sendo o perímetro do trapézio ABCD igual a 30 metros e a soma das medidas das bases é igual a 20 metros, o perímetro da região sombreada é. Então veja só, na questão ele está falando que o perímetro desse trapézio, vamos chamar aqui a base menor de Bzinho, base maior de Bzão, chamar esses dois lados aqui de X, já que a questão informa que esse trapézio é isósceles. Ele diz que o perímetro desse trapézio aí vale 30 e que a soma das bases vale 20. Então nós temos aí o que? Bzão mais Bzinho igual a 20. E ele disse que o perímetro do trapézio é igual a 30. Então, se eu pego Bzão mais Bzinho mais 2x, mais esses dois, né? Isso aqui tem que dar igual a 30. Como ele está pedindo o perímetro daquela figura que está sombreada, veja quais são os lados que nós vamos precisar aqui, ó. Nós vamos precisar esse lado aqui, que é esse lado de medida x, aparece aqui duas vezes, né? Vamos precisar também da base menor, aqui, aqui e aqui, da base menor, e vamos precisar da base maior, né? Base maior. Só que esse Bzão mais o Bzinho já dá 20. Então, observe quantas vezes aparece Bzão mais Bzinho, ó. 1, 2, 3. Então, será 3 vezes 20. Então, a minha preocupação, na realidade, é tentar descobrir essa medida x. Aí, o que nós vamos fazer aqui, ó? Vem aqui, a gente já sabe que vale 20. 20 mais 2x igual a 30. Isso quer dizer o quê? 30 menos 20 vai ficar 10. Então, 2x igual a 10. Logo, x igual a 5. Aí, se nós encontramos essa medida 5, significa dizer que o perímetro, portanto, o perímetro pedido na questão, vamos indicar aqui por 2P's, será 3 vezes a base maior mais a menor, né? Como você pode observar, 3 vezes a base maior mais a menor, tem uma vez aqui, tem uma vez aqui, tem outra vez aqui, então 3 vezes, mais 2 vezes x, né? 2 vezes x. Aí, como a gente já sabe que essa soma aqui vale 20 e que esse x aqui vale 5, aqui vai ficar 60, 3 vezes 20, e aqui vai ficar 10. Então, 60 mais 10 dá 70. E aí você tem o perímetro da figura sombreada. Então, essa é a primeira questão para a gente observar como alternativa a letra C. Vamos aí para a próxima questão.
Na próxima questão, vamos ver o que diz aqui. A haste de 7 metros de comprimento de uma bandeira está apoiada verticalmente sobre o telhado de uma escola. De um ponto do plano horizontal, onde a escola se situa, avistam-se a ponta superior e a base dessa haste, em um ângulo de 60 graus e 45 graus, respectivamente, conforme mostra a figura. Considere raiz de 3 igual a 1,7. Ele quer saber qual é a altura aproximada da escola. Então vamos analisar aí a figura para a gente resolver aí a questão. Pronto, acho que já deu tempo aí para copiar. Vamos para a próxima questão. E na próxima questão, como foi dito aí, né? Nós temos aí uma escola. Vamos desenhar aqui essa escola. Aí no alto dessa escola tem uma haste. Aqui tem uma bandeira. Daí você vai observar que a altura da escola é o que ele quer saber, chamou de H, e quer saber qual é a altura dessa haste. Aliás, a altura da haste foi dada, que é 7, ele quer saber a altura da escola, né? Então aqui são 7 metros. Aí, de um certo ponto, ele consegue visualizar o topo da escola sob um ângulo de 45 graus, o ponto mais alto aí da escola, né? 45 graus, e também consegue visualizar o topo dessa haste sob um ângulo de 60 graus. De 60 graus. Aí o que ele quer saber aí na questão é exatamente a altura dessa escola. Aí ele pede para adotar a raiz de 3 igual a 1,7. Então, se você observar aqui, eu vou dar nome aqui a alguns pontos, vou fechar bem aqui, chamar aqui de um ponto A, chamar aqui de um ponto B, vou chamar aqui de um ponto C e vou chamar esse ponto aqui em cima de um ponto D. Então, veja que nós temos aí esses dois triângulos retângulos, o primeiro triângulo ABC, né? E note que esse ângulo aqui, agudo do triângulo ABC, é de 45 graus. Esse outro aqui também será de 45 graus. E você pode observar que se ele tem esses dois ângulos de 45 graus, ele terá também dois lados iguais, né? Os catetos vão ser iguais. Então, se essa altura aqui é H, esse cateto aqui também terá a medida H. Aí, agora, então veja só, qual foi a conclusão em relação a essas duas medidas, por conta dos ângulos agudos que são iguais. Então, agora, a partir do triângulo ABD, olha o triângulo ABD, ó, esse triângulo maior, veja que essa medida 7 mais H, ela se opõe ao ângulo de 60 graus. E essa medida H é um cateto adjacente. Nós temos aqui
o cateto oposto ao ângulo de 60, nós temos aqui o cateto adjacente. E a razão que traz cateto oposto e cateto adjacente é exatamente a tangente. Então, a tangente de 60 é igual ao cateto oposto, H mais 7, dividido por H. Então, aqui você tem o cateto oposto, né? E aqui você tem o cateto adjacente, e essa razão fornece a tangente. A tangente de 60 é raiz de 3. Aí você tem igual a H mais 7 sobre H. Vou puxar para cá, ó. Você pode substituir a raiz de 3 por 1,7, vai ficar 1,7 vezes H igual a H mais 7. Fica 1,7 menos H, 1,7H menos H, que dá 0,7 H igual a 7. Para a gente tirar essa vírgula aí, a gente pode até multiplicar os dois lados por 10, ficando por 10. Vai ficar o que? Vai ficar 7 vezes H, 0,7 vezes 10, dá 7, e 7 vezes 10 dá 70. Então, com isso, o H será igual a 70 dividido por 7. E aí você vai encontrar que a altura da escola é de 10 metros. Aí, portanto, a questão de número 2. E aí você encontra na letra C. Na questão de número 3, diz o seguinte: Eva é aluna do curso de construção naval no campus Ipojuca e tem mania de construir barquinhos de papel. Durante a aula de desenho técnico, resolveu medir os ângulos do último barquinho que fez, representado na imagem a seguir. Sabendo que as retas supostas RE são paralelas, qual a medida do ângulo destacado, o ângulo alfa? Então, o que você pode observar? Na questão está afirmando que essas duas retas aqui são paralelas, né? Então, se elas são paralelas, olha só, você pode afirmar que esse ângulo aqui de 67 graus e esse outro aqui, ó, vou colocar aqui de vermelho,
vão ser iguais, já que essas duas retas são paralelas em formato da questão. Eles são ângulos alternos e internos, esses dois ângulos aqui. Outra coisa, ainda podemos afirmar que esse ângulo que aparece aqui, ó, ele mede 61 graus. Ali já está tranquilo para a gente descobrir para meio do ângulo alfa, né? Esses dois aqui são iguais, pois são alternos internos, não vai precisar tanto ali para a questão, para a figura, né? Para descobrir o alfa. Já esses dois aqui são iguais porque são ângulos correspondentes. E aí, a partir desse triângulo que você observa aqui na ponta do barquinho, você tem a medida de dois ângulos internos. Sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo euclidiano vale 180 graus. Então, daí você terá aqui 61 mais alfa mais 60 é igual a 180 graus. Hein? Então, alfa é igual a 180 menos 121 graus. Isso aí vai dar quanto? 59 graus. E aí você tem o ângulo alfa pedido na questão, e aí você encontra na letra E. Próxima questão. Questão número 4 agora. Na questão número 4, nós temos as seguintes informações aí, né? Nós temos aqui uma roda do vento mostrando norte e sul, leste e leste. E você tem os pontos colaterais, os subcolaterais, né? E aí, a gente pode observar aqui, ó, nós temos o norte, o sul, o leste, o oeste, o noroeste, aqui é o nordeste, aqui é o sudeste e aqui é o sul do oeste. A rosa dos ventos é uma figura que representa 8 sentidos que dividem o círculo em partes iguais. Então, nesse caso aqui, cada um desse aqui é de 45 graus, certo? Então, de norte para oeste, por exemplo, dá 90 graus. Para você ter ideia da situação. Uma câmera de vigilância está fixada no teto de um shopping e sua lente pode ser direcionada remotamente através de um controlador para qualquer sentido. A lente da câmera está apontada inicialmente no sentido oeste e o seu controlador efetua 3 mudanças consecutivas a saber. Primeira mudança, 135 graus no sentido anti-horário. Depois, 60 graus no sentido horário. Primeiro foi anti-horário, depois horário. E logo em seguida você tem aí 45 graus no sentido anti-horário. Muito bem. Após a terceira mudança, ele é orientado a reposicionar a câmera com a menor amplitude possível no sentido noroeste e devido a um movimento suspeito de um cliente. Qual a mudança no sentido o controlador deve efetuar para reposicionar a câmera, né? Então veja só, ele vai começar de onde? Ele vai começar de oeste, né? Vai começar daqui, ponto inicial. Aí ele vai deslocar 135 graus no sentido anti-horário, ó, 45, 90, 135. Então chegou aqui, 135 graus. Logo em seguida, ele desloca 60 graus no sentido horário, 60 graus, então voltando até aqui no sul são 45, aí anda mais 15 aqui, mais 15 graus, 45 mais 15 para dar os 60 graus no sentido horário.
Logo em seguida, o que ele vai fazer? Ele vai deslocar 45 no sentido anti-horário, vai voltar para cá, ó, 45. Então, se já tem 15 aqui, ele tem que percorrer aqui mais 30 graus, ó, quando ele retorna o sentido anti-horário, mais 30 graus. 30 graus. E, na realidade, onde ele quer reposicionar a câmera é para o noroeste. Então, para o noroeste, ele vai ter que deslocar, ó, 30, 45, mais 45, mais 45. Ou seja, 45 mais 45 dá 90, 90 mais 40 dá 135, mais esses 30 aqui, né? Então vai para 165 graus. Em qual sentido? No sentido horário. E aí você tem a questão resolvida. Você encontra aí a letra E. Próxima questão. Uma empresa de manutenção de jardins foi contratada para plantar grama em um campo de futebol retangular cujas dimensões são 70 e 100 metros. A grama será utilizada, vendida em tapetes retangulares, de 40 por 125 centímetros. Né? Então ele quer saber quantos tapetes de grama, no mínimo, serão necessários para cobrir o campo de futebol. Então, para essa quinta questão, para eu saber a quantidade de tapetes que eu tenho que comprar, eu calculo a área do campo, da área do campo eu divido pela área de um tapete. Veja que estão em unidades diferentes, né? As unidades aí do campo é de 70 por 100 e do tapete é 40 centímetros por 125 centímetros. Está em metro, ou está em centímetro. Então nós vamos transformar essa unidade metro para centímetro. No caso de metro para centímetro, você multiplica por 100, né? Então daí você vai fazer o seguinte, para descobrir a quantidade de tapetes, nós vamos pegar a área do campo, tinha 70 metros, transformando para centímetro, você multiplica por 100, fica 7.000, vezes a largura do campo, ou comprimento, 100 metros, transformando para centímetro, fica multiplicado por 100, vai dar 10.000 metros, vai dar 10.000 centímetros. Aí eu divido pela área de um tapete, que é de 40 por 125. Então aí você tem, aqui vai ser a quantidade de tapetes, número de tapetes. Esse produto representa a área do campo. E esse aqui representa a área do tapete. Então, se eu pego a área do campo e divido pela área do tapete, eu vou ter exatamente a quantidade ou número de tapetes, né? Então, vamos cancelar aqui logo um zero com zero. Veja bem, se eu pego esse 100 aqui, ó, ficou um zero ali, né? Esse 100, quando eu divido por 2, dá o quê? Dá 25. É isso? 25. 100 dividido por 4, na realidade. 100 dividido por 4 dá 25. Aí tem esse zero aqui, então fica 250 aqui, né? 250. O 250, quando eu dividir por 125, dá 2. Aí 2 vezes 7.000 dá o quê? 14.000. E aí você tem a quantidade mínima de tapetes que você deve comprar. Então, veja como foi feita nossa divisão. Ó. Primeiro, o que nós fizemos? Calculamos a área do campo, que é só pegar o produto de suas dimensões. Calculamos a área do tapete, que também você multiplica as suas dimensões. Eu cancelei um zero, peguei aqui 100 dividido por 4 dá 25, só que tem um zero aqui ainda, né? Ficou 250. 250 por 125 dá 2. 2 vezes 7, 14. 14. Aí tem 1, 2, 3, 0 para eu colocar aqui. Então, eu preciso de 14.000 tapetes. E aí você encontra na letra E. Letra E. Próxima questão. Questão 6.
Na questão 6, diz o seguinte: uma família possui um terreno retangular com 18 metros de largura e 24 metros de comprimento. Foi necessário demarcar esse terreno, dois outros iguais, na forma de triângulo isósceles, sendo que um deles será para o filho e o outro para os pais. Além disso, foi demarcada uma área de passeio entre os dois novos terrenos, para que o livre acesso das pessoas, para o livre acesso das pessoas, né? Os terrenos e a área de passeio são representados na figura. A área de passeio, calculado pela família em metros quadrados, é. Na verdade, você tem aí um terreno que ele é retangular. Vou botar aqui, ó. Você tem um terreno. Esse terreno, ele tem 18 metros de largura e tem 18 metros de largura, tem 24 metros de comprimento. Aí foi retirada aqui uma parte do terreno para fazer um canteiro. Vou pegar aqui, ó, fazer um canteiro. E o que a questão pede é exatamente a área desse canteiro aqui. E aí, como é que a gente faz para calcular a área desse canteiro? Preste atenção. Esse 24 aqui, ele representa o comprimento do terreno. Essa parte que está destacada é a parte referente ao canteiro. Só que ele disse que esses triângulos são retangulares e eles são triângulos isósceles, né? Aí a gente coloca aí que os dois terrenos são iguais na forma de triângulo isósceles. Sendo triângulo isósceles, como a gente já sabe que aqui é de 90 graus, né? Um triângulo retângulo, esse cateto aqui vai ser igual a esse outro. Então aqui também é 18 metros. Da mesma forma aqui desse outro lado, 18 metros. Aqui também 18 metros. Significa dizer que essa parte achurada, como você pode observar, ele vai ter essa medida igual a 6 metros, né? 18 mais 6 dá 24. 6 metros. E aí, veja só, como esse segmento aqui é paralelo a esse, porque estão exatamente sobre os lados do retângulo, os lados opostos, e eles são iguais, significa dizer que essa parte que está achurada é exatamente um paralelogramo. E a área de um paralelogramo é dada pelo produto entre a base e a altura. No caso aqui a base é 6 e a altura é a mesma altura do retângulo. Então, a questão está pedindo a área desse passeio, vai ser 6 vezes 18. 6 da base, 18 da altura. E aí, multiplicando 6 por 18, você terá... você pode colocar aqui o 18 como sendo 10 mais 8, aí 60 vezes 10 dá 60, 60 vezes 10 dá 60, aí 6 vezes 8 dá 48, e 60 mais 48 dá 108 metros quadrados. E aí você tem a área desse canteiro, que é a área de um paralelogramo. E com isso você encontra aí a resposta na letra A.